Era isso? Sim. Pronto. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Nosso conteúdo. Vai mexer na Mais um. Ó, nós vamos trabalhar. Eu queria a atenção de vocês agora para uma conversa que a gente vai trabalhar um gênero textual chamado fábula. Vocês conhecem? Sim? Faz assim, ó, joinha. Olha esse visto. Ó, aí vocês vão fazer o seguinte. Tia, gênero textual, produção de texto é com a Proaline. Realmente é com a Proaline. Ela que faz a escrita do texto com vocês. Ela faz a leitura e vocês vão fazendo a produção. Só que eu vou trabalhar com vocês, na gramática, o estudo dos parágrafos. Então, a gente vai trabalhar juntas. Enquanto ela olha o gênero textual com vocês, como é que eu faço a produção da narrativa, quais são os personagens, qual é a estrutura, eu vou mostrar para vocês a produção dos parágrafos. É uma coisa que vocês vão aprender e assimilar a partir de agora, já. Ainda vão ter dificuldades. Uns sim, outros não. Uns vão entender o que eu estou falando e vão começar a usar, mas outros vão esquecer disso de vez em quando. Aquele esqueminha que eu mostrei para vocês assim, ó, da marcação do dedinho, ele ainda vai funcionar um bom tempo. Para você saber mais ou menos o tamanho É o start no vídeo, do parágrafo. Ó, ali, ó. Ali, lá no cantinho, lá, tem, ó. deixem só as câmeras ligadas e desliguem os áudios. Tá, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bem. Tudo bom? Tudo. Como é que tá? Então, aqui, ó. A gente vai falar sobre parágrafo. Viram na diferença? Ó, deixa eu ver aqui. Vocês viram aqui o slidezinho cheio de dinossauro? Eu estava tentando bastante para ficar mais coloridinho, mas não é para tirar a atenção de vocês em relação a isso. Tá aqui, ó. Foi isso aqui que eu mandei para vocês para casa, lembram? E pronto. A fábula. A cegonha e a raposa. Eu tenho a mesma história nos dois quadrinhos. A mesma narrativa nos dois quadrinhos. Qual é a diferença de um para o outro? Um tem o parágrafo e outro tem um bocado. Um tem somente um O parágrafo outro tem vários. e o outro tem vários. Ó, eu vou usar a canetinha, mas nem sempre vocês vão poder fazer essa marcaçãozinha, não. É só para mostrar o seguinte. O parágrafo é esse recuozinho que eu tenho aqui, ó. Tá vendo aqui no primeiro? No segundo, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos parágrafos? 7 parágrafos. E o que quer dizer parágrafo? O que significa? É só o recuo? É só essa diferençazinha de margem que eu tenho? Do início da folhinha até chegar uma partezinha da linha? Não. E o que quer dizer, Arthur? Que num parágrafo a gente vai falar a nossa ideia. Pronto. A ideia principal vai estar marcada no início do parágrafo. Mas junto com essa ideia principal, eu tenho outras ideias, que são chamadas de ideias secundárias. Sim. Pronto. Aí eu vou formar. O que eu quero que vocês entendam é que o parágrafo ele tem uma formulação de entendimento. Não é só assim, ó. A casa é bonita, é um parágrafo. Ela é grande, ela é branca, ela é confortável, é outro parágrafo. Eu continuo falando da mesma casa, não continuo?
se eu continuo, se eu tenho essa ideia de falar sobre a casa, eu formulo pelo menos 3 frases para fechar esse meu parágrafo. 3 frases sobre a casa. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir bem aqui. Deixa eu apagar aqui. E ver se eu consigo abrir uma caixa de texto em cima. Tá aqui. Texto. Tá no livro, não? Tá aqui embaixo. Tia, tá no livro. Tá no livro, no iniciozinho do livro. Deixa eu olhar bem aqui qual é a página. Só um minuto. New Shine. Eu abri aqui o livro também. Porque eu não tenho o livro como vocês têm. Tá aqui o meu. O meu tá em PDF. Só um minuto. Estão acompanhando aí comigo a tela? Lá na página. Na página 27. Ó. Estão vendo aqui na telinha do computador? É essa página aqui, ó. Para mim, tá na página 27. Pode ser que tenha alguma diferença no livro de vocês. Podem ligar os microfones para falar qualquer coisa. A minha página 27 não tá. Olha aqui a imagem que tá para mim, ó. Aqui embaixo, na minha telinha, ó. Nem a minha, tia. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que aparece para mim. Porque eu não tenho o livro físico, eu tenho só o PDF. O PDF, ele tá no meu computador. Tá aqui embaixo, ó, a telinha aqui, ó. 27, estão vendo eu marcando aqui para vocês? No sol quente? Bebê. Olha, página por página. Tem assim, ó, a fábula, tem análise e reflexão sobre... Não, mas não é. É no livro, no segundo livro que vocês receberam agora, tá? É no novo, não é no anterior. Ó, tá bem aqui na minha telinha, ó. 27. 27. Página 51 e nada. Procura na parte de português. É na parte de português. Ó, 27 mesmo. Tá aqui marcadinho na folha, ó. Não, não tá. Não tá. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui, porque eu coloquei ele também para ficar algumas atividades aqui. Vamos ver aqui. Se dá certo do jeito que a gente está mostrando aqui. Na próxima página. Vamos ver se vai dar certo. Tá aqui, ó. Imagine o texto lido, no caso a fábula, como se fosse um filme em sua cabeça. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, deixa eu mudar aqui de posição, para não atrapalhar. Pronto, assim. Imagine o texto lido, no caso uma fábula, como se fosse um filme na sua cabeça. Calma. Eu vou tentar entrar em contato com a coordenação para ver se eu consigo o livro físico para não ter essa diferença de páginas. Mas para mim, no meu PDF, a página que aparece é a 27 com essa fábula. Mas o que eu vou fazer? Sempre que a gente for ter aula, eu vou colocar essas atividades aparecendo no computador também, tá certo? Imagine o texto lido. No caso, é uma fábula. Como se ela fosse um filme na cabeça de vocês. Quando a gente escuta uma história, a gente vai imaginando como foi que ela aconteceu, certo? Mesmo que a gente não esteja presente, na nossa imaginação, a gente vai organizando os acontecimentos.
A gente vai vendo os personagens, o que eles disseram, o que eles fizeram, as ações, a sequência de fatos. Certo? Esse pensamento será muito importante. Presta atenção na aula. Será muito importante para a realização da paragrafação de textos narrativos, como as fábulas. Os textos narrativos são aqueles que têm um narrador, alguém contando uma história para vocês. Tá? Sim. Aí eu tenho de texto narrativo, fábula, contos, os contos que a gente tem de contos de fadas, né? Que a gente tem agora eles reformulados, eles mais novos, recontados de uma maneira diferente. Só que no caso agora a gente vai focar nas fábulas porque é o gênero que vocês vão trabalhar também. Pense, olha aqui o que eu coloquei embaixo de vermelho. A mudança de parágrafo deve ocorrer junto com a mudança de cena. Aí eu vou voltar para a nossa fábula. Deixa eu ver aqui se eu volto. Estão vendo aqui? A gente volta para a nossa fábula. Vejam a leitura, vejam a marcação que eu tenho no segundo texto. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para quê? Para jantar. Não foi isso? Isso é a primeira cena. Elas se encontram, a gente imagina, elas se encontram na floresta e lá a raposa convida a cegonha, faz o convite. Depois, mas já em outra cena, em outro acontecimento, preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Outra cena imaginada. Tem um outro parágrafo. Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida. Bicar e machucar o bico, né? Porque numa pedra lisa, no que ela bicava, ela se machucava. Tudo bem? Machucando seu bico e não comendo nada. Não se satisfazendo de forma alguma. É uma outra cena, terceira cena. A raposa insistia para que a cegonha comesse. Mas ela insistia, mas ela não conseguia. E acabou indo para casa satisfeita? Não, com fome. Porque ela não conseguia bicar a comida. Aí uma outra cena vai explicar a cena anterior. Então, a cegonha, em uma outra ocasião, em um outro dia, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou onde? Em cima de uma pedra lisa para servir a raposa? Onde ela colocou? Ela botou num prato fundo. Colocou em vasilhas de bico. Olha aí, ó. Colocou em vasos compridos, ó, compridos e altos. Mais ou menos assim, ó. Mas bem comprido mesmo. Onde a raposa não conseguia enfiar o seu focinho. Aí ela diz assim, ó. Onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. É uma outra ideia, portanto, eu tenho um outro parágrafo. Foi a vez da raposa voltar para casa, desapontada e satisfeita? Satisfeita ou faminta? Faminta, não foi? Então, percebam vocês que para cada introduçãozinha dessa que eu tenho, aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para riscar. Caneta.
Para cada parágrafozinho desse que eu tenho aqui, eu tenho ideias ou cenas imaginadas diferentes. Aí vocês começam a pensar assim, na cabeça de vocês, vocês formularam toda a ideia do que estava acontecendo na fábula, sim ou não? Vocês conseguem perceber? Pronto. Cada sequência de ideias relacionadas àquela cena fica em um parágrafo. Aí a gente volta aqui para o nosso slide. Bora aqui. Deixa eu apagar o que está aqui, porque se eu não apagar vai ficar aparecendo no outro. Então vamos lá. Como escrever um parágrafo? Primeiro, como escrever um parágrafo? Eu coloquei aqui 5 dicas para vocês guardarem como informação. Quando a ProAline colocar para vocês escreverem os parágrafos, essas informações já estarão fixadas na mente de vocês. Primeiro, essa dica talvez seja a mais importante. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo ou ideia, olha para lá, principal. Ó, atenção para mim aqui, ó. Olhem para o computador para vocês verem as dicas que tem aqui, tá bom? Deixa eu ver quantos alunos tem para ver se... 6. Deixa eu ver aqui. Tá o Caleb, o Arthur, João Guilherme. Tem um que tá sem a câmera ligada. É um Galaxy J2 Prime. Quem é? Liguem as câmeras e desliguem só os... Quem é? Pronto, agora eu estou vendo. Deus, participantes. Prontinho. Vamos lá. Uma ideia núcleo ou ideia principal. Quem foi que bem no iniciozinho falou sobre essa ideia principal? Foi o Arthur, né? Arthur. Deve apresentar apenas uma ideia núcleo ou ideia principal. Mas o que é uma ideia núcleo ou ideia principal? Olha o que a gente tem aqui, ó. É a ideia mais importante do parágrafo, pois a partir dela, as outras ideias serão desenvolvidas. Pensem na questão da casa. Arthur, pense em falar para mim sobre a sua casa. Me fala como é a sua casa, Arthur. A minha casa é grande, é muito movimentada. É muito movimentada? Sim. E mais? Tem 2 quintais. 2? Falando dela desse jeito, Arthur, essa ideia, você fala assim, ó, minha casa é grande. Essa é uma ideia principal ou é uma ideia secundária? Secundária. Por quê? Qual é a ideia principal? Vou colocar aqui, ó. Você disse assim, ó, minha casa. Primeiro eu vou dar um espaço, ó. Minha casa é grande. É a primeira informação sobre a sua casa, não é? Sim. Primeira coisa que você me disse. Então, se é a primeira coisa que você me falou, você está me dando a ideia principal. Sim. Formando o primeiro parágrafo. João Guilherme, atenção aqui, ó, para o computador. Aí eu tenho, você disse logo em seguida,
Ela é o quê? Movimentada. Movimentada. Ideia secundária. Não é uma ideia secundária? Primeiro você disse que sua casa é grande. Depois me disse que ela é movimentada. Muito movimentada. Próxima, Nem tanto, nem tanto. ela só é movimentada, né? É. Pronto. Aí outra informação sobre a sua casa. Sobre a casa. Dois quintais. Assim, tem... Aí eu uso. Tem 2 quintais. Beleza. Aqui são informações sobre a sua casa. Aí eu vou dizer assim, Arthur, quem mora na sua casa? Quem tanto mora com você? Meu pai, minha mãe e eu. Pronto. Aqui, ó. Nela moram meu pai, minha mãe e eu. Eu tenho informações sobre a casa e eu tenho informações de quem mora nela. Estão vendo a diferença que tem aqui, ó? De uma linha para outra? Sim. Acompanharam o que eu escrevi? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em preto para vocês, para destacar melhor. Tá melhor? Sim. Pronto. Ó, minha casa é grande, ela é movimentada, tem 2 quintais. Aqui eu poderia nem colocar ponto, poderia colocar e tem 2 quintais. Nela já é uma nova informação de quem mora na sua casa e não como ela é. Aí eu já coloco uma nova ideia com ideias secundárias. Então aí eu mudo de parágrafo. Foi o que aconteceu aqui. Estão entendendo? Oi. Tia, a senhora esqueceu o espaço entre movimentada e Ah, tá. Desculpa. I. É o I. Ela é movimentada e tem 2 quintais. Obrigada, tá? Vocês entenderam? Eu vou com a ideia principal, inicio com a ideia principal e eu tenho a margem do parágrafo, que é essa diferençazinha aqui, ó. O recuo entre a margem, que é o iniciozinho da minha folha, e o início da minha frase. Tá certo? Aí eu inicio isso com a ideia principal. E continuo esse parágrafo com ideias secundárias, falando sobre o mesmo assunto. Mas se eu vou mudar a ideia, inicialmente eu estava falando como era a casa do Arthur. E agora eu estou falando de quem mora nela. Quem são as pessoas que vivem nela. Aí eu já entrei com outra ideia e vou fazer um novo parágrafo. Tudo bem, Luiz? Estão atentos para o que eu estou falando? Até aqui, tudo bem? Sim. Tá. Vou apagar para poder passar para o outro slide. Dica 2. João Guilherme, lê para mim a dica 2. Todo parágrafo deve conter uma frase resume todo o conteúdo da ideia núcleo. Ideia principal trata-se de Tem um ponto uma... final, ó. Tem um ponto final, eu paro, ideia principal, aí depois Aham. eu respiro e continuo. É por causa do rosto aqui, não dá pra eu ver. Ah, tá, desculpa. Deixa eu afastar aqui. Melhorou? Mais ou menos. Olha aí. Dá pra ver. Vai. Trata-se de uma afirmação objetiva e concisa. Concisa. Clara. Tá certo? É um objetivo aqui, ó. Quando eu falo de ideia, deixa eu olhar aqui para vocês. Vou puxar um pouquinho para o rosto de vocês. Quando eu falo de ideia objetiva e concisa, é uma ideia clara, sem ficar enrolando. Eu não vou ficar falando um monte de coisa só para encher o meu parágrafo.
eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro e dizer aquilo que eu... Olhem aqui, deixa eu mostrar de novo a fábula para vocês. Muda mais uma vez de lado. Cadê? Aqui. Estão vendo comigo? Bom, beleza. Tá aqui, ó. Prestem atenção como os parágrafos são limpos, objetivos, não tem enrolação. Aqui ele conta a fábula do jeito que ele precisa contar, mesmo com os detalhes, ele continua sendo objetivo. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Ele ficou enrolando para contar, para iniciar o parágrafo dele, iniciar a história? Não, ele foi direto ao ponto. O objetivo dele é claro e concreto, conciso. A intenção que a raposa tinha era de convidar a cegonha para o jantar. Pronto. Eu tenho primeiro a ideia principal, depois eu tenho a ideia secundária, tudo no mesmo parágrafo. Olhem para esse primeiro parágrafo e me digam qual é a ideia principal dele. Qual é a ideia principal do primeiro parágrafo? Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Pronto. Certinho? Um dia, na verdade, você vai pensar assim, ó. A ideia principal é o seguinte. A raposa convidou a cegonha para jantar. Convidou por quê? Porque elas eram amigas. Porque ela queria a companhia da cegonha em sua casa. Pronto. Eu poderia dizer isso e inventar e falar assim, ó. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha e a encontrou na floresta, decidiu que iria convidá-la para jantar. Não tem mais informações? Tem, mas que no final quer dizer a mesma coisa. Certo? Então, o que ele está falando de objetividade é que eu não preciso ficar enrolando, falando um monte de coisa. Eu vou direto ao ponto. Tá bom? Beleza. Vamos passar aqui. Pronto. Aí ele diz assim, ó, sendo constituída no máximo por 3 orações. Vamos pensar nesse momento em frases, né? Aí a gente volta de novo para o nosso. Tá aqui. No máximo, no máximo. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Arthur, lê para mim o terceiro parágrafo. Do segundo texto aqui, ó, do número 2. Sim. Ora, a cegonha com seu longo bico, mas que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. Pronto. Esse parágrafo é maior que o primeiro? Sim. Bora lá. Vou pegar aqui a canetinha. Quando ele fala de orações, ele está falando o seguinte. Cada vez que eu tiver um verbo, a gente não trabalhou essas classes gramaticais ainda, mas ele vai dizer assim, ó. Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se esforçasse, tá bem aqui um verbo. Aí eu separo aqui, ó, uma oração. Só conseguia bicar, eu tenho 2 verbos juntos. A comida. Então eu separo bem aqui, segunda oração. Machucando é um outro verbo, o seu bico, e não comendo nada. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 orações. Deixa eu tirar esse risco do jeito que ele tá aqui, para ficar melhor. Separar as orações para que vocês vejam. Ó, primeira oração, 1, 2, 3. Aqui. Tirei esse daqui. 3,
4. Ele fala, no mínimo, 3 orações, mas eu tenho o primeiro parágrafo com apenas uma oração. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Já no parágrafo maior, ele pede que você coloque pelo menos 3 orações, que vocês vão pensar em 3 frases. Olha a construção da casa do Arthur. Cadê? Bem aqui eu vou colocar. Estão vendo aqui a caixinha de texto que eu abri? Pronto. Minha casa é grande. Ela é movimentada e tem 2 quintais. Quantas frases eu tenho? 3 frases, João Guilherme. Tá vendo como dá para fazer o parágrafo com 3 frases? Perfeito. É isso que ele está falando para vocês naquela segunda dica. Ó, a nossa aulinha daqui a pouquinho termina, 7 minutinhos, e a gente volta às 9, tá? Não esqueçam. Deixa eu ir apagando aqui de novo. Espera aí. Então, passa esse. Pronto. Caso o tópico fique extenso demais, igual o texto 1, que aí eu perguntei assim, ó, tem quantos parágrafos? É um só. Não ficou mais extenso? Ficou ou não ficou? Pronto. Então, ó, caso o tópico fique muito grande, o tópico é o parágrafo, né? Essa é a ideia que vocês estão colocando lá. É sinal de que você deve refazê-lo, porque ele ficou muito extenso e fica a ideia confusa. Quando você coloca um parágrafo com a extensão muito grande, quando você chega no final do parágrafo, você não vai lembrar mais o que você leu no início. Por isso que ele coloca os tópicozinhos menores, para que vocês tenham o tempo todo a atenção fixada nesses parágrafos, certo? Vamos começar a treinar essas dicas. Volte ao texto. Vocês vão voltar ao texto. E aqui está as atividades que deveriam estar na página 28 para vocês. Mas eu vou colocar aqui, ó. No caderno de vocês, tá aqui, ó. Volte aos textos, a esse que eu mandei, que eu coloquei agorinha. E descubra que diferentes momentos da fábula foram retratados nas imagens abaixo. No caderno de vocês, vocês vão reescrever com suas palavras o que é que está acontecendo em cada uma dessas cenas. Tá certo? Vai ficar como atividade para que vocês façam agora e quando a gente retornar, vocês já vão ler para mim o que foi que vocês viram nessas cenas. Tá certo? Comecem agora, ó. Olhem para essas 2 imagens que estão aqui. Peguem o caderninho de vocês ou o livro, se vocês encontrarem a página, porque como eu não estou com o livro físico aqui em mãos, eu não tenho ele, eu não tenho como procurar nesse momento para vocês. Mas se vocês conseguirem encontrar, tem um espaço ao lado dessas imagens que vocês vão responder que correspondência tem a história. Estão entendendo? Nessa primeira cena aqui, o que É para mim fazer, é para me escrever o que eu estou vendo nessa cena, não é? Exatamente. O que é que está acontecendo em cada cena que está aparecendo aí do lado? E tipo, botar imagem 1, tal coisa, imagem 2, tal coisa. Perfeito. Muito bem. Luiz? Achou a página? Alguém? Não tem. Não tem. Tá, eu vou falar com a coordenação, as mães que estiverem ao lado, eu vou falar com a professora Adriana para ver como é que eu vou fazer, porque eu realmente não tenho ele físico aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha, tá, mães? Escreve aí, ó. Senão, o que está acontecendo é isso, né? Gente, não bota. Olha, essa ponta aqui tá ótima, né?
Bote aqui, meu filho, se não escreva bem, escreve lá no meu caderno. Tia, Oi. eu posso botar assim, a garça É a garça ou a a cegonha? mais a raposa. É a cegonha, não é a cegonha? Lembra Que negócio é esse? Você vai colocar o que você está vendo na imagem 1 e depois você vai ver o que está na imagem 2 e escrever ao lado. Aqui ainda tá de dia, não tá? Tá de dia. Certo. Mas é jantar. João Guilherme, elas vão para o jantar. Não é um jantar? Lá A no gente texto vai é. depois das 18 horas. Então à noite eu vou. Gente. Entendi. Se começou é porque eu não sei. Pronto? Não, tia. Espera um pouquinho. Com a raposa. Tem dois rasos. E agora, mãe, qual é essa fotografia? Aqui, a de baixo. Tá bebendo água, é? Não sei, não tô bebendo. Imagem. Aqui. Não tem como eu ver, João. A cegonha. Tá vendo alguma coisa? Não sei. Observem a imagem que eu vou colocar E bem. não dá pra identificar, não. Que é? Não dá para identificar? Na primeira imagem tá a cegonha junto com a raposa e a pedra lisa. Pronto, tia, acabei. Ó, na primeira imagem tá a cegonha com a raposa e a pedra lisa. Na outra imagem tá a cegonha com os vasilhames de bico comprido e fundo e a raposa só olhando. Vou voltar aqui para a fábula, para vocês idealizarem aqui do que a gente está falando. Olha aqui na fábula. Segundo as imagens, quais são os trechos da fábula que estão sendo retratados ali? Quais são